Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título dessa aula que eu apresentarei é o Sistema Sensorial, a Visão. Bom, eu falarei nessa aula sobre o olho humano, a sua composição, suas principais estruturas, componentes, e falarei também, de forma resumida, sobre a visão de outros grupos animais. Bom, vamos começar falando sobre os olhos, esse órgão que é responsável pela formação de imagens. Bom, nessa figura nós temos algumas estruturas presentes no olho e vamos começar a entender uma a uma, começando da porção mais externa para a mais interna. Bom, iniciando pela sobrancelha, também chamado de supercílios, todos nós conhecemos o significado dessa estrutura. Agora, os cílios. Bom, tanto as sobrancelhas quanto os cílios, eles têm a função de proteção dos olhos. Agora, as pálpebras. As pálpebras consistem numa dobra de pele com a função de proteção do olho. Além disso, ela tem uma função muito importante no espalhamento das lágrimas. Agora, o canalículo lacrimal. Esse canalículo é uma estrutura responsável pela remoção do excesso de lágrimas. E esse excesso de lágrimas pode ficar armazenado no saco lacrimal. Então, essas duas estruturas têm a função de drenagem, ou seja, de remoção do excesso de lágrimas presentes nos olhos. Agora, a glândula lacrimal. Como o próprio nome diz, ela é responsável pela produção e liberação das lágrimas. A lágrima é uma substância que tem duas funções importantes: manter o olho úmido. Além disso, nas lágrimas nós temos alguns anticorpos cuja função é a proteção dos olhos contra a infecção, contra a entrada de organismos patogênicos, ou seja, causadores de doenças. Agora, a esclera é uma membrana esbranquiçada, branca, que reveste externamente o olho. A íris. A íris é como se fosse um diafragma de uma máquina fotográfica. É um músculo que ele pode contrair ou ficar distendido. Se tiver muita luminosidade no ambiente, ele tende a ficar mais contraído, aí ele diminui a entrada, essa parte preta escura do olho, que é a pupila. Então a pupila não é bem uma estrutura, ela é um orifício, um buraco por meio do qual a luz entra. E a entrada de luz, o tamanho da pupila é controlada pela contração ou relaxamento da íris. Se a íris fica mais contraída, o tamanho da pupila diminui. Se a íris fica mais relaxada, o tamanho da pupila se aumenta. Bom, agora nessa figura podemos observar lateralmente as principais estruturas do olho humano. Algumas estruturas que eu apresento aqui eu já citei no slide anterior, mas eu vou repetir para poder facilitar o entendimento. Bom, começando pelo corpo ciliar. O corpo ciliar consiste em músculos cuja principal função é a movimentação dos cílios. A córnea. A córnea é uma membrana situada na frente do olho. É uma membrana situada na frente da pupila e da íris. Principal função: proteção dessas estruturas. O humor aquoso é um líquido, é uma substância gelatinosa, viscosa, composta por sais e outras substâncias, que fica situada entre a córnea e a pupila e a íris. Agora a íris, já citei anteriormente, é um músculo que ele pode se contrair e se distender ou relaxar. E ele controla a entrada de luz nos olhos. E a entrada se dá por meio da pupila. Então a íris funciona como algo semelhante a um diafragma de uma máquina fotográfica, que controla a quantidade de luz que entra nessa máquina fotográfica. Quando a pessoa está situada num ambiente com muita luz, com muita luminosidade, a íris se contrai para poder diminuir a entrada de radiação luminosa. Isso faz a pupila se fechar. Quando se encontra num ambiente mais escuro, com menos radiação luminosa, a íris tende a se distender, favorecendo a abertura da pupila e a maior entrada de luz nos olhos. O cristalino é uma lente, que essa lente pode mudar o seu formato em função do local onde será formada a luz, onde a luz será projetada na retina, que eu falarei em mais detalhes
posteriormente. Então o cristalino ele pode ficar mais convexo ou menos convexo. E essa mudança no formato do cristalino depende dos ligamentos suspensores, situados acima e abaixo, ao redor, ou melhor, do cristalino. A membrana esclerótica, eu já citei no slide anterior, essa membrana externa de coloração branca que observamos no olho. O humor vítreo é um líquido, é uma substância viscosa, gelatinosa, composta por várias células, por sais, por fibras, que confere uma pressão no interior do olho. E essa pressão é responsável pelo formato do olho, que é um formato globular, um formato esférico. A coroide é uma membrana situada entre a esclerótica e a retina. Agora, a retina, por sua vez, é uma estrutura de grande importância nos olhos, porque é na retina onde será formada as imagens, né? A retina ela é formada por dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones são estruturas sensoriais, são células que têm a função de captar a energia proveniente de radiação de alta intensidade. Ou seja, num ambiente muito iluminado, muito colorido, geralmente são os cones que estão responsáveis pela captação dessa radiação luminosa. Já os bastonetes, eles captam energia a partir de radiação de baixa intensidade, ou seja, em ambiente mais escuro. E muitos dizem que, por causa dos bastonetes, é possível que enxerguemos algumas estruturas presentes no escuro, alguns objetos presentes no escuro. A fóvea é uma região da retina com uma grande concentração de cones, ou seja, células responsáveis pela captação de radiação luminosa de alta intensidade. Bom, o olho humano ele é formado por células vivas, e essas células precisam ser nutridas, precisam de nutrientes e de oxigênio. E além disso, produzem substâncias a partir do seu metabolismo que devem ser eliminadas da célula. Então, o olho humano apresenta artérias e veias que entra por meio dessa estrutura chamada disco óptico, que daqui a pouco eu falarei. As imagens coletadas a partir desses receptores, cones e bastonetes, são enviadas por uma via sensitiva, por um nervo sensitivo até o encéfalo, até o cérebro. E o nervo que manda essa informação é o nervo óptico. E tanto o nervo óptico quanto as artérias e veias da retina, elas saem por meio do disco óptico, que é também chamado de ponto cego. É um local que não apresenta a retina, então é um local que não se forma imagens, por isso é chamado de ponto cego. Bom, nessa figura eu trago para facilitar o entendimento das mudanças no formato do cristalino em função do objeto que estamos observando. Nessa figura nós temos mais próximo da gente algumas tulipas e mais distante um moinho de vento. Nessa figura, quando o olho está focado observando as tulipas, esse que é o formato que o cristalino assume. O cristalino é essa estrutura representada, indicada por essa seta azul. Percebam que o cristalino está bem robusto, ele está com uma curvatura aumentada, ou seja, se encontra mais grosso. Nessa outra figura, o foco da visão está no objeto mais distante, ou seja, no moinho de vento. E as tulipas estão em segundo plano. Percebam que o formato do cristalino, também indicado pela seta azul, mudou. Ele está menos robusto, ele se encontra com a curvatura diminuída, ele se encontra mais fino. Bom, de um modo geral, os vertebrados, ou seja, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, inclusive nós humanos, e alguns moluscos cefalópodes, como a lula, o polvo, apresentam um olho complexo com uma estrutura bem semelhante, onde a imagem, a energia radiante luminosa e até mesmo a presença de cores é percebida dentro do olho. Essa imagem entra por um olho, por um diafragma, ou seja, uma abertura semelhante à de uma máquina fotográfica. Essa imagem passa por lentes, passa por um líquido dentro do olho, já que esses olhos geralmente são preenchidos por um líquido, o humor aquoso e o humor vítreo. Essa imagem é projetada num anteparo. Nesse caso, nos seres humanos, é projetado na retina. E logo na sequência,
essa imagem, essa energia luminosa é transformada em energia elétrica, passa pelos nervos ópticos, é levada até o sistema nervoso central, o encéfalo, onde essa energia elétrica é traduzida numa informação e o cérebro entende o significado desse conjunto de estímulos que chega até o sistema nervoso. Óleos compostos funciona num sistema um pouco diferente. Nós observamos óleos compostos nos insetos e nos crustáceos. É semelhante a essa imagem que estamos observando à esquerda, de um olho de um mosquito. Ele é formado por várias estruturas, onde cada estrutura é responsável pela formação de uma imagem. Observem nessa imagem do lado direito, no canto superior direito, onde cada estrutura dessa, que é chamada de omatídeo. Os omatídeos estão presentes dentro dos óleos compostos. Alguns óleos compostos apresentam até 28 mil omatídeos responsáveis pela formação de parte de uma imagem, onde o sistema nervoso do inseto ou do crustáceo junta essas imagens e forma uma grande imagem harmônica que representa o objeto que ele está enxergando. Bom, observe nessa figura à direita, onde as estruturas presentes nos óleos compostos dos insetos e dos crustáceos é muito semelhante ao presente nos óleos dos vertebrados. Observamos uma córnea, um cristalino, uma lente, enfim. E esses animais, eles também é chamado o tipo de visão que eles têm de visão pixelada, ou em pixels. Essa figura do meio, foto do cientista Albert Einstein, em pixels, ou seja, vários pequenos quadradinhos que somados formam a imagem ao todo. Quanto mais pixels está presente numa imagem, mais detalhista, mais próximo da realidade é essa imagem. Bom, nesse slide eu vou falar um pouco sobre erros de refração ou distúrbios de refração, que é um fenômeno que ocorre nas vistas que tem alguns pequenos defeitos que dificulta a visão de algumas pessoas. Nós que trabalhamos e vivemos em ambiente escolar, nós lemos bastante, lemos apostilas, livros ou aquilo que está escrito em lousa ou em outros locais. É importante entendermos esses tipos de erros, porque eventualmente pode acontecer com a gente. E é interessante que nós identifiquemos o mais rápido possível para que possamos tratar, cuidar ou buscar alternativas, como por exemplo o uso de óculos. Esses são os 4 talvez mais conhecidos. Começar com miopia. Vou explicar de forma bem resumida cada defeito, cada distúrbio de refração. Miopia, ela se caracteriza principalmente por dificuldade em enxergar longe, mas também pode ocorrer problemas, em alguns casos, pessoas com dificuldade de enxergar perto. Hipermetropia é o contrário, é dificuldade de enxergar perto, mas também pode se manifestar como uma dificuldade de enxergar objetos distantes. Presbiopia, ela também é chamada de vista cansada e é muito comum após os 40 anos. E a pessoa ela apresenta dificuldades em fazer coisas básicas, como fazer leituras de letras muito pequenas, entre outras. Muito comum também o astigmatismo. O astigmatismo ele tem a ver com um problema na curvatura, pode ser na córnea, no cristalino ou no próprio globo ocular, e resulta na dificuldade que a pessoa tem de enxergar objetos, enxergar retas em determinada posição e não em outra. Astigmatismo ele pode ser corrigido com um óculos com lentes cilíndricas. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.